Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Maracas, projeto da IDS aí, que está aqui no município de Maracanaú, né? E hoje no podcast aqui para bater um papo com a gente, ninguém mais, ninguém menos do que Márcio Caetano, suplente a vereador, ex-secretário de esportes do município de Maracanaú e uma das pessoas que muito bem representa esse município. Tudo bom, Márcio? Tudo bom, Ed? É um prazer enorme, né? Satisfação saber que a gente vai ter um programa de sucesso em Maracanaú, tenho certeza, por tudo que você faz, né? Faz com gosto, faz por amor. E fico muito feliz pelo convite e a gente está aqui à disposição para bater um papo, né? É isso aí. Então, roda a vinheta e vamos pro programa. Podcast Maracas. Maracano. Estamos de volta aqui. Antes de mais nada, né? Deixa eu falar aí dos nossos parceiros, né, mano? Tem que vender um pouquinho, né? Então, assim, para esse projeto acontecer, a gente tem o apoio dos parceiros da IDS Comunicação. Como você pode ver na tela, Açaí do Nick, açaiteria que fica ali no Industrial. Temos a Renet TV, é uma internet de qualidade que também está crescendo muito aqui no município, né? Force Man Nordeste, uma empresa de barbearia a nível Nordeste e que serve aqui os barbeiros aqui de Maracanaú também. Rede Amigos, a rede de supermercado aí que mais cresce também no Ceará e genuinamente maracanauense, né? Supermercado Zezé, presente no Alto da Mangueira e no Gereçati 1. Nosso Mercantil, Idália Supermercado e o Supermercado Santa Ana. Esses são os nossos parceiros aí que estão apoiando esse projeto do podcast Maracas e que hoje, né, nos dá aí a alegria de ter esse programa e poder estar recebendo você aqui, Márcio. Coisa boa, né? Márcio, eu queria saber um pouco mais né, das suas atividades aí, também é uma maneira também do público, do pessoal te conhecer um pouco mais e principalmente aí como que você iniciou, né, essas suas atividades muito voltadas para Maracanaú, ser um líder, né, já aí no município. É até interessante, né, essa pergunta e outras que vão vir, até para o público saber que a gente é maracanauense, né, filho de Maracanaú. E minha trajetória sempre foi uma trajetória de muito trabalho, de muita dedicação, né, para o nosso público. Até porque eu sempre fui um desportista, né, sempre militei na área do esporte. Eu sou formado em educação física. E a gente começa lá atrás, quando comecei a trabalhar muito novo, né, com 14 anos, eu comecei a trabalhar entregando gás, numa venda de gás, até para poder... Eu sempre conto essa história, que eu trabalhava com 14 anos para poder ter um dinheiro para me poder ir treinar no ferroviário, né? Então, eu recebia pouco por semana, mas eu tinha aquele dinheiro para me poder pagar a passagem e treinar no ferroviário, até porque na época as condições não eram favoráveis, né? Então, sempre militei no esporte, principalmente no futebol, futsal, e sempre estudei em Maracanaú, né? Desde muito novo, sempre tive no meio do povão, né, relacionado aos trabalhos que meu pai fazia, um trabalho social lá no Novo Oriente, através de uma instituição que ele é um dos fundadores. Então a gente militou sempre nessa área, tanto na área do esporte como na área social, por conta dos meus pais, né, e também na parte religiosa, que minha mãe é católica, a gente sempre também... Quando na juventude a gente sempre esteve ali seguindo os caminhos dela, né? Na parte da igreja católica, dos movimentos, dos grupos de jovens, né? Então a gente sempre teve esse movimento relacionado na parte da juventude, né? Então comecei muito novo, depois quando completei 18 anos entrei numa empresa de ônibus, fui cobrador de ônibus, fui manobrista, passei um ano na manobra apanhando, né? Pegando chuva de madrugada e depois passei para ser motorista, né? Eu tinha muito desejo de ser motorista. Quando eu era mais novo, eu tinha um sonho de ser motorista de ônibus. Não sei se é porque meu pai foi, né? E
E às vezes, geralmente em casa você brinca de motorista, né? Bota a chinela de cabeça para baixo, né? Cara, o pai é uma inspiração, né, pra gente. E deixa eu saber, né, até para as pessoas também saberem, o nome do seu pai aí. Meu pai foi o Lucimaro Nunes Caetano, que faleceu agora em 2019. Teve um problema de coração. E aí ele foi um militante na área social, né? Ele fundou uma instituição. Foi político também, né, em Maracanaú. E Deus, eu acredito que Deus o tenha, né? Que ele está num bom lugar, né? Pelo que ele fez na sociedade, ajudando sempre as pessoas. E aí ele passou muitos ensinamentos pra gente, né? Quer dizer, então você é um cara que segue um legado do seu pai aí, né? Eu acredito que de repente eu possa não chegar aos pés dele, né? Mas eu quero ter como inspiração ele para poder a gente dar continuidade nessa nossa trajetória, né? Legal. E esse período que você investia em trabalhar e treinar no Ferroviário, era um desejo mesmo ser jogador? Era bom? Como é que... Rapaz, eu acho que toda criança hoje, quando tem seus 6 anos, quer uma bola, né? Rapaz, é impressionante. Quando eu fui secretário de esporte, eu visitei muitos projetos de criança pequena, que era um vício danado. E eu não podia ser diferente, né? Sempre o meu negócio era bola. Eu não gostava de brincar de peão, de raia, de bila, de videogame. Rapaz, era só bola, era jogar, embora que eu ficasse sozinho batendo no muro, meu irmão brincando de outra coisa, e eu lá ia pra jogo, ia pra racha, e sempre tive esse desejo de ser um jogador de futebol. E aí acaba que hoje, para você ser um jogador de futebol, não basta só ter técnica, ser um cara de qualidade, tem que ter sorte, né? Então eu sempre digo isso, não adianta, porque a concorrência é muito grande, né, Ed? Então, automaticamente, se você for analisar, para o cara ser um jogador de futebol, como a gente tem aí o nosso Everton, né, o Cebolinha, ele, pela qualidade, não, é inquestionável. Mas ele, queira ou não, ele teve uma sorte, eu sempre digo isso, né? Ele estava numa Copa Carpina, na Paraíba, e tinha um olheiro do Grêmio, né? Então tem que aliar, não é que o cara não tenha qualidade, mas tem que ser aliado a qualidade mais a sorte, de onde o cara vai estar, né? Márcio, eu compartilho desse mesmo pensamento. Eu costumo dizer para os amigos, pode existir vários Everson, vários Neymar aí, mas não são descobertos, porque a gente está num país onde realmente a dificuldade para muitos fala mais alto. Falta, né? oportunidade também, né? E é engraçado, Ed, que eu falo isso do Ferroviário porque eu estava ali nos meus 14, 15, 16 anos. Inclusive com 16, eu sempre fui muito precoce com 16, 15, 16, eu jogava no juvenil, praticamente no sub-17, que na época não era sub-17, era sub-18. Mas antes eu já tinha passado pelo Fortaleza, joguei um bom tempo lá no Fortaleza, pegava o trem e descia ali no PC, né, na Parangaba, ia andando lá pro PC. E joguei também no Ceará, e acordava cedo, 5 horas da manhã, pivete, 12 anos, pegava o ônibus. Dia de sábado, 5 horas da manhã eu saía, porque começava às 6h30 da manhã o treino lá no Ceará, com esse desejo, né? Então já passei por muitas situações que você vai contar, mas essas situações elas são pra gente poder aprender, né? E saber que a gente buscou algo, não aconteceu, mas a gente tá no meio, né, do esporte, no meio, sabendo que não é tão fácil, né? E de tudo sobrou uma paixão aí que você pôde acompanhar aí, me corrige aí, de 2016 a 2020, você me disse, sim. Pôde ser secretário de esporte e ali contribuir de uma forma Na verdade, ao esporte. Eu não posso nem dizer que eu tive um sonho de ser secretário, porque eu jamais esperava de ser um secretário de esporte, até porque eu era diretor, porque meu pai era diretor de esporte, ele saiu para ser candidato em 2016 e acabou que eu ficando no lugar dele. Acabou que entrando um secretário que me deu a oportunidade, que foi o Adalto Parente, que hoje é meu amigo particular, e que me deu essa oportunidade, juntamente com outras pessoas, como o prefeito Firmo Camusca, de dar uma oportunidade para um maracanauense, né, que já militava no esporte, que em 2011 eu fui supervisor e diretor do Maracanã Sub-17, que foi a história que eu lhe contei sobre um projeto social da associação, que meu pai era o presidente.
e que a gente acabou que usando o nome do Maracanã, pedindo emprestado, né, para botar o nosso projeto no Campeonato Cearense. Então foi a primeira categoria de base do Maracanã, mas através de um projeto social que a gente tinha lá no Novo Oriente e que acabou saindo aí até o Everton, né, que jogou no nosso projeto, que foi revelado que foi o primeiro clube que ele jogou, né? Então poucas pessoas sabem disso. Eu acho que o programa Podcast Maracas, ele também vai divulgar isso para muitas pessoas que não sabiam, né? Então é interessante. Sim, não, tem muitas histórias aí. A gente tem que ser esse canal aí de informação. Com certeza. Às vezes as pessoas pecam, falam coisas por não ter informação, por não saber da onde, a origem mesmo do acontecimento. E é bacana saber que vocês contribuíram para o Everson hoje estar ali na seleção brasileira, nos representando tão bem. E hoje leva o nome de Maracanã, né? Hoje ele está em Portugal, graças a Deus que ele está bem. O pai dele é um cara que sempre incentivou, que é o Beto, que hoje é diretor do Maracanã. Ele sempre esteve junto com o filho, né? O filho ia de bicicleta lá pro treino lá no Novo Oriente, morava no Gereissati. E é um cara do bem, né? Um cara simples. Eu acho que tu conhece o pai dele, né? Sim, um cara conheci nos que anda aí. No meio do povo, que não tem besteira com nada, né? Mesmo com a ascensão do filho. Isso a gente fica... É como algumas pessoas chegavam para mim, eu ia visitar os projetos e eu ia simples, né? De short, chinela... Mesmo por ser secretário, mas era o meu jeito, eu não podia mudar o meu jeito, porque eu sou secretário. E às vezes eu andava nos campos, nos bairros mais periféricos, ia visitar, e algumas pessoas diziam, ele ia ao secretário e tal, né? Você escutava, né? Eu escutava, mas eu acho que eu sempre dizia, pouca gente sabe como é que eu cheguei até a secretaria, né? Até ser secretário, né? Então eu fiz um trabalho lá atrás, que as pessoas reconheceram, né, o nosso trabalho lá atrás e acabou me dando a oportunidade. Aí eu tinha que abraçar, né? Com toda certeza. Então eu acabei abraçando como? Fazendo um trabalho que eu pudesse atender todas as pessoas que me procuravam. Só que eu não conseguia, né? Que nem Deus agradou todo mundo, né? E pela estrutura financeira da secretaria, da prefeitura, que a Secretaria de Esporte, eu sempre digo que no Brasil inteiro o esporte ele não é valorizado, né? A sorte, a diferença é que o prefeito Firmo Camussa, ele foi secretário, ele sabia dar dificuldade. E eu sempre estava cutucando ele, vamos fazer isso, vamos dar oportunidade aqui, vamos fazer isso. E eu lá na secretaria cheguei de uma forma que eu nem sabia que eu ia ser secretário, me indicaram, né? Levaram o nome até o prefeito, ele deu o aval. E eu fiz um trabalho lá no Maracanã, sub-17, depois a gente foi campeão cearense de futsal em 2012, né, que tinha uma parceria Maracanã-Flamengo. Maracanã foi campeão no campo também, subiu para a Série A. E eu era o supervisor em 2012. 2013 a gente viajou para o Rio Grande do Sul. Nosso time foi o time Fair Play, foi o 5º colocado, mas a gente estava jogando com os melhores times do Brasil, do futsal. Joinville, que era o Crona, o Carlos Barbosa. Então, Maracanaú estava representado na Taça Brasil de futsal em 2013. Então, às vezes as pessoas esquecem, né, da trajetória. E eu estava lá representando a cidade, representando o clube. Eu fui como supervisor e chefe da delegação, responsável por tudo. E a gente fez esse trabalho, a gente foi campeão da Copa Metropolitana pelo Maracanã. E acabou que eu entrando na secretaria como assistente administrativa, e depois fui ser diretor. Fiz um trabalho, apresentei para o novo secretário várias situações que a gente pudesse crescer a secretaria, dar um destaque. E aí, 2015, estava ali também como diretor. E 2016, o secretário ia sair e acabou que me dando a oportunidade, porque tinha outros nomes, sabe, Ed? E aí eu fiquei feliz, aí toquei o barco aí, trabalhei que nem bicho, né? Dando a oportunidade para muita gente, para os esportes, não só o futebol, que antigamente no município era muito, o pessoal tinha uma cultura de que o esporte que tinha que ser priorizado era o futebol, né? Até porque nós tínhamos mais de 60 campos iluminados. Talvez tu nem saiba disso, né? Maracanaú, no Brasil, Maracanaú é o único município que tem mais de 60 campos iluminados. Sério, cara? Em todo bairro tem um campo com iluminação. Cara, eu admiro muito a qualidade de campos aqui, porque em São Paulo, onde a gente morava lá, campo que tinha virou condomínio de casa.
A gente perdeu campos assim históricos lá em Mogi porque virou condomínio de casa. E quando eu cheguei aqui, tantos projetos das areninhas, que eu acho espetacular, areninhas conservadas, bonitas, os campos mesmo. Quando você chega num campo de futebol aqui, existe uma qualidade. Eu acho que a própria sociedade cuida, zela ali. Então os bairros têm ter seus campos. É um meio de gerar um esporte pro pessoal. E eles mesmo cuidando, a prefeitura só tende a ganhar também com... Eu sempre digo que a gente pode crescer mais, sabe, Ed? Nunca a gente pode dizer que tá bom, né? A gente sempre tem que botar na cabeça dos governantes, dos políticos que estão aqui gerenciando o município, que a gente pode avançar, né? Tem muitos campos que pode virar areninha, né? Eu acredito que com essa gestão do prefeito Roberto Pessoa, ele vai ter essa visão de transformar vários campos em areninhas, com calçadão ao redor, com a academiazinha ali do lado, um parquinho para as crianças brincar enquanto a mãe caminha. Eu acho que isso é bacana porque a gente vê em outros municípios, né? Sim. Só para você ter ideia, eu trouxe um projeto de São Paulo, eu tive em Sorocaba, eu acho que você conhece. Conheço. Eu tive lá e eu trouxe um projeto de lá que trouxe para cá e mudei de nome, é o Pista Livre. Na Avenida Paulista, todo domingo ela é interditada, né? Para as atividades esportivas. E eu trouxe para cá e fiz. Por que o Maracanã não pode? Se a gente tem um potencial muito grande de desportista, de pessoas que gostam de caminhar, de correr. E aí a gente trouxe esse programa Pista Livre, que era ali em frente ao IFCE. E o intuito nosso era expandir para os bairros. De repente, todo sábado à tarde nos bairros e domingo de manhã ser uma coisa central. A gente interditava a via ali e tinha várias atividades. Aula de zumba, de massagem. Aí tinha atividade de travinha, de basquete, corrida de rua. E era um movimento bem bacana, que era dia de domingo que acontecia. Então, isso foi uma das ideias que a gente trouxe de São Paulo quando a gente teve pela Secretaria de Esporte, né? Foram muitas oportunidades, eu agradeço a Deus sempre, que vai ser difícil eu ter essa oportunidade como eu tive, né? E de repente lá na frente a gente pode vislumbrar coisas boas para o esporte de Maracanã. Eu acredito muito na gestão do prefeito. E a gente tem que acreditar sempre, né? Bacana. E, cara, olha a bagagem que você tem, cara. Olha o que você traz para o município. Olha o quanto ainda você tende a contribuir aí, se você colocar tem mais disso ideias. Daí, né, em prova aí, né? Colocar para funcionar essas mais ideias que tem. Deixa eu saber um pouco aí como é que é a questão familiar, porque eu acompanho às vezes aí, vejo você ali fazendo uns TikTok com a sua menina. Minha menina é uma benção. Fala aí um pouco pra mim como é que Nicole, tá aí a família. Eu tenho uma filha, né? A Nicole, de 11 anos. Única filha? Única ou demais? A única filha. E graças a Deus que ela é uma pessoa bem dinâmica, né? Ela tem um Instagram, ela sempre... ela muda, assim, às vezes ela vende slime, né? E eu dou todo o incentivo, né? Eu mando comprar os potezinhos, mando fazer o adesivo e ela vende. Aí eu espalho para alguns amigos meus, aí compra dela, ela se empolga porque fulano comprou o slime. Aí hoje ela tá fazendo pintura de CD, não sei se tu já viu no meu Instagram, eu divulgando. Ela que pinta. Sério? Ela prega o adesivo, arranca, aí sai aquele adesivo do CD e o CD fica transparente. Isso. Aí ela pega tinta guache e vai no YouTube, que só o que tem é tutorial. Eu digo, se não souber fazer qualquer coisa, vai no YouTube que você aprende de algum jeito, canal, né? E aí ela tem essa dinâmica, né? E agora ela tá pintando CD, eu tô dando total incentivo, comprando tinta guache. E o que tiver de melhor, assim, pra pintar em cima da tinta guache pra ficar o brilho, eu disse, pesquisa que a gente compra e tal. E ela faz uns suporte de madeira com um palito de picolé, aí cola. Ela é sensacional, né? Então, eu tenho que incentivar, né? A partir do momento que eu vejo que ela tem uma queda para algum lado relacionado à cultura, à arte, à cultura, ela faz balé, né? Cara, e esse incentivo, acho que é tudo hoje na vida da criançada. E eu ia até falar essa situação do balé, que a gente estava fazendo a transmissão das lives ali na praça, e você via, às vezes, 20 crianças no palco, mas apenas 5 pais. Então, você era um deles que estava lá, que estava querendo fazer foto. E isso é interessante, muito, muito bacana mesmo. E essa sua relação com ela, como que você assiste e o que você diria aí para os pais aí, que você colhe de positivo disso? Às vezes você visualiza que o pai tá ali para ver a filha, né? Mas a filha quer ver o pai assistindo ela, né? E aí você pensa que é gratificante para mim.
só pra mim, mas eu acho que é mais pra ela, em ver o pai assistindo, né? Então eu sempre penso nisso. E o conselho que eu dou é que os pais incentivem seus filhos. Se não quer praticar o esporte, mas busque algo que você vai identificar na criança para ela ter um gosto, né? Porque senão, hoje numa pandemia que a gente tá, Ed, eu acho que mexe muito com o emocional, né? Com o psicológico. Se você não tiver ali perto e vendo o que está acontecendo, de repente o menino tá só no celular. E o jogo, eu caminhei muito na campanha, entrando nas casas e tal. Eu entrava na casa que tinha criança, o menino tava ali no sofá, não via nem eu entrar, porque tava ali. Às vezes eu botava a mão na frente da tela pro menino, aí o menino olhava pra mim, né? Mas é uma coisa vidrada quando você vai olhar Free Fire. Quando eu perguntava, tava no Free Fire, de 10, 2 dizia assim, não, aí dizia o nome do jogo, de outro jogo, né? Então, se você não tiver o cuidado de estar sempre próximo, observando, que é o que eu faço, né? Ela tem um Instagram, mas eu tenho na minha conta também, a gente fica acompanhando, e tem que acompanhar, tem que incentivar. Então, eu incentivo muito, né? E todo evento de balé que ela tá, eu sempre tô. É raro eu perder um. Legal. Fortaleza e tal, e eu sempre vou. E às vezes, quando eu chego um pouco atrasado, eu sinto que ela fica me procurando e atrapalha ela às vezes. Aí eu tenho que levantar a mão para ela ver que eu tô lá, né? Então é muito bacana esse contato. Cara, e falando nesse momento aí, né, de pandemia, podemos participar de uma live aí que você organizou, né, junto com o trabalho social, e que com certeza fez toda a diferença. Não lembro dos números arrecadados, me recordo aí, mas eu sei que foi sucesso aquela live. Foi, vixe, ali foi bacana demais. Primeiro porque você tava lá, né, fazendo a filmagem, DS Comunicação, e eu fiquei fã do seu trabalho pela qualidade, assim, a gente percebe que é diferente, né, e valeu a pena o investimento que a gente fez pra gente ter qualidade, ter as câmeras, né, você tava preocupado com a internet. E eu mais preocupado ainda para que o público pudesse depois não dizer, vixe, não prestou não. Aí, às vezes, pro carro da internet, o cara desqualifica todo um trabalho, né? Toda a equipe, né? Toda a equipe, então... Isso aí fica até a dica aí, ó. Já aconteceu do baterista atrasar e depois a primeira coisa que o cantor falou foi, não, falhas técnicas. O que pensaram? A equipe da produção. Aí quando tu divulga no canto da tela quem é DS Comunicação, aí o cara já perde a credibilidade, né? Então, automaticamente eu visualizo muito isso. Eu vou fazer um evento, como eu fiz aquilo ali. Cara, eu fico tenso, eu foco em tudo que eu faço um checklist. É como na Secretaria de Esporte, eu ia fazer uma corrida, voltando um pouquinho, né? Eu ia fazer uma corrida, eu fazia um checklist, eu era o primeiro a chegar às 4 horas da manhã, eu carregava caixa de banana, tal. A equipe chamava e tal, eu sempre fui de estar envolvido. Então essa live que a gente fez, a gente arrecadou 3,5 toneladas. Foi muito bacana, porque pra gente arrecadar as toneladas, eu não ia esperar todas as pessoas entrar. E se pouca gente entrasse? Eu fiz o meio de campo com os parceiros, para que eles pudessem doar. Você pode doar, você pode entrar na live e falar e tal. Então é uma estratégia, né? Claro que... Para acontecer ali, tem todo um pré-feito que tem que ser muito bem feito para acontecer. E ninguém, né, né? sabe que você chegou de manhã, né? A live foi de tarde, né? Ninguém sabe que você chegou de manhã, montando, testando equipamento. Ninguém sabe que o grupo de pagode chegou cedo, né? Para passar o som. Tivemos um almoço de qualidade. E aí se preocupamos com o almoço. E foi muito bacana, os parceiros chegaram junto. E o intuito sempre foi, a gente teve uma despesa financeira que foi custeada pelos parceiros, né? E graças a Deus que deu para cobrir, né? O pessoal chegaram junto, os alimentos foram transformados em cesta básica. E no total, ano passado a gente fez a live, a gente teve a empresa Gerdau que doou cesta básica, a Calbi Atacado que doou cesta básica, a Celomital que doou uma quantidade de cesta básica, a Nufarm que disponibilizou um recurso financeiro para a gente atender 33 comerciantes para comprar das bodegas, né? Foi um projeto bacana, que o Ed tem uma bodega, aí numa pandemia quem é que vai comprar lá no Ed? Eles vão comprar no grande comércio, né? Isso, eu até participei com os amigos de São Paulo do Fortalecendo Microempreendedor? O empreendedor local.
O nome do projeto era Fortalecendo o Empreendedor Local. E era bem voltado a isso. Ao invés de você comprar no grande, compra no pequeno, porque... eu tô falando aqui das empresas, não sei nem se eu acho que pode divulgar, né? Fica tranquilo, que são parceiros. O espaço é nosso. A Nufarm, hoje é Sumitomo Chemical, é uma empresa japonesa, que deu essa credibilidade, né? Deu também essa ideia para a gente fazer duas coisas em uma. Atender o pequeno comerciante e acabar atendendo as pessoas que estão em necessidade com os alimentos que a gente comprava da bodega, da mercearia, do seu Chiquinho, do seu Zé. E tem muita gente que a gente visitava e não queria vender. Por quê? Porque ela tinha dificuldade de sair para ir comprar para repor. Como é que sai? Pessoas de idade que às vezes botam uma mercearia, botam uma janelazinha, né? Uma gradezinha, aí vende um arrozinho, um café, uma manteiga. Às vezes você tem tem uma bodega da sua rua que você não deixa de comprar lá, né? E nesse pinga-pinga acabava que muita gente deu credibilidade, né, pro trabalho. A gente recebeu muitos elogios nas redes sociais sobre esse projeto. Atendemos 33 comerciantes. A empresa disponibilizou o recurso, todo o recurso foi investido na compra de material de cesta básica, era o arroz. Então acredito que a gente chegava numa bodega, com R$200 a gente esvaziava a prateleira. Rapaz, se você vê os depoimentos de pessoas assim emocionadas, poxa, vocês vieram na hora certa, tá com 3 dias que eu não vendo nada, as pessoas que estão devendo no nosso caderninho, aí mostrava o caderno, né? Não vem pagar porque estão com dificuldade. E as que geralmente a pessoa compra no cartão, né? Aí vai comprar no grande, né? Verdade. Aí compra de muito porque é mais barato. Mas a gente identificou nesse meio que a gente estava fazendo que tinha algumas bodegas que era mais barata do que no grande. Porque as pessoas não tinham uma noção de valor, do custo, comprar. Por exemplo, o Vitamilho. Tinha Vitamilho no comércio que a gente comprava no comércio grande de R$1,90. Eu cheguei a comprar Vitamilho de R$1,30, mano. E em alguns cantos a gente dizia, você tem certeza que esse valor aqui bate com o do grande? Porque eu acho que você está vendendo muito barato. A gente dava uma dica para que as pessoas pudessem tirar o custo realmente que ela teve, né? Senão ela troca moeda, né? Então ele estava vendendo ali pelo valor que comprou. Aí, mas por quê? Porque geralmente essas bodegas as pessoas montam para ser uma segunda renda, né? Uma alternativa. Às vezes até sabe para quê? Para ficar ali perto e ter o contato com as pessoas. Ter uma ocupação, né? Rapaz, a gente chegou em muitos que não, aqui é só para mim ver o movimento. Eu tô falando isso porque é o que eu escutei. Não é eu que tô dizendo, não. É o cara que tá dizendo, não, isso aqui é a minha segunda renda, isso aqui é só para mim comprar o pão de manhã e arrecadar o dinheiro para... Ixi, macho, é testemunho bacana. E aí, nesse trabalho social, a gente arrecadou mais de 7 toneladas, Ed. A gente ficou muito feliz, né? Apesar de ser um momento de campanha eleitoral, foi bem antes, em maio. Eu não misturei as coisas, eu estava ali à frente, mas não saía nas fotos, né, em vídeo, até para as pessoas não misturarem as coisas, né? Que eu sempre tive esse cuidado. E aí eu estava ali na retaguarda, né, ajudando, dando suporte, botei meu carro à disposição e graças a Deus que a gente pôde atender com mais de 800 cestas básicas. A Gerdau doou 1.500 quentinha, né, então a gente passou quase 2 semanas indo para o Alto Alegre, lá perto do Anel Viário, aquela região mais carente, e a gente foi nas casas no horário do almoço, entregando as quentinhas 11 horas, 11h30, e muita gente dizia, os depoimentos é o que fortalece a gente, é o que dá mais motivo. A pessoa dizia assim, poxa, chegou na hora certa, eu tava sem nada pra comer, ou então dizia assim, rapaz, eu vou guardar pra janta. Cara, e trabalho social é bem isso, né? Quem nunca fez, faça um dia que você muda a sua visão de vida. E acaba nunca mais deixando, né? Eu já me envolvi muito com o trabalho social, a gente sempre junto com o pessoal da igreja lá, a gente sempre fazia, e os feedbacks são assim, você sai de lá transformado. Cada vez que você vai fazer uma visita a uma família, que você leva alguma coisa,
você sai de lá transformado e você vê que você faz pouco ainda, porque eu me sinto assim, atualmente não tenho uma atividade social, né, muito ativa, até porque a gente está pensando muito em empreender, em aumentar a empresa, em fazer estúdio, mas eu sei o quanto isso é regozijante, você ir fazer e voltar de lá pensando assim, cara, dá para fazer mais. Então, mês que vem, eu vejo que você tá muito nessa linha. Porque se eu te conheci há um ano atrás, mais ou menos, que foi a live, e até agora você ainda tá nessa, porque você tem isso na sua veia mesmo, né? Eu acho ideia que, social. Eu acho que tem esse lado social puxado pelo lado do meu pai, porque eu sempre tive do lado, né? E eu sempre vi ele muito apanhando em algumas situações e tentando e trazendo curso para a comunidade de graça, atendimento. Ixi, e eu até lhe convido já para você fazer uma visita lá na instituição. Eu vou cobrar, viu? Vai ficar aqui ao vivo aqui. Vamos. Para você visualizar de perto o nosso trabalho da associação, que tem uma loja da Cagés, uma loja dos Correios, tem uma quadra que a Gerdau construiu, a gente tem um projeto de futsal para as crianças, tem um projeto para as mulheres de dança. A gente tem uma creche que atende 240 crianças de um lado e tem outra escola dentro da instituição, que é uma escola municipal, que atende 200 crianças também. São quase 500 crianças atendidas ali naquela região da associação. Então, vai ficar o convite para você visitar, né, e dar essa contribuição aí na parte social da EDS Comunicação e a gente divulgar também. Pensar em fazer alguma coisa aí também para contribuir. Legal, cara. Quanto ao seu posicionamento aí, né, político, né, atual aí, a gente acha que você se vê como um formador de opinião para os seus amigos, familiares ali, no que diz aí situação política atual, tanto do município, do governo federal, né, Brasil, como que é esse seu relacionamento aí com... Rapaz, eu sempre digo que eu venho de uma família que meu pai sempre teve no meio político, né? E quando eu trabalhava em empresa de ônibus, trabalhei 8 anos e sempre trabalhava, mas estava do lado dele, né? Não estava com tanta frequência. Depois que eu saí da empresa, que ele me fez um convite para me coordenar a parte de esporte da instituição, que foi onde a gente fez um projeto para a Coelce financiou em 2010. Em 2008 a gente já tinha uma parceria com a empresa que dava um suporte à instituição no projeto. E aí eu tive essa visão mais pelo lado do meu pai, sabe, Ed? Porque eu entendo que se você gostar do negócio, você geralmente faz por amor, né? Então isso é certo. O Ed criou a EDS Comunicação. Então você veio de uma linhagem para você entrar na comunicação de alguém. Você, de repente, de um familiar, foi da onde você pegou gosto e aí você veio trazendo. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu era de uma empresa, né? Sempre joguei bola, sempre tive na escola envolvido com as coisas do esporte, quer dizer, né? Em tudo que você fez, igual você estava falando, né? O esporte, a igreja, havia um social, um coletivo, né? Nunca foi um cara assim de se isolar. Você sempre estava em grupo, sempre participando de... E sempre, graças a Deus, Ed, que eu fugi um pouco pelos ensinamentos da minha mãe, né? Que sempre cobrava de a gente participar de grupo de jovem, né? Que hoje eu agradeço demais, sempre participar da missa. Todo sábado eu tinha que ir para missa, né? E cheguei a fazer treinamento para ser coroinha, né? E participava de grupo de oração, de jovem e tal. E aí eu sempre, graças a Deus que minha mãe puxou isso, né? Para que os filhos pudessem ter essa linha, né? E graças a Deus, pelos ensinamentos, a gente puxou para essa linha, né? E aí essa questão de estar sempre envolvido em grupos, graças a Deus foi grupos que levantou a gente, né? Pra gente ser hoje um cidadão de bem, né? Uma pessoa que tenha esse olhar, né? E que eu torço que as pessoas também, as famílias possam pegar seus filhos e levar para essa linhagem, né? Da igreja, não importa a religião, católica, evangélica, que faz um trabalho social muito bacana, os evangélicos, né? Muitas igrejas evangélicas que têm um trabalho de jovens, que eu conheço, muitas igrejas evangélicas, eu conheço muitos pastores que fazem esse trabalho social que é muito bacana, tanto a igreja católica, qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de religião, que siga essa linha, né? A linha do esporte, a linha da religião, que são linhas
que realmente no futuro você vai colher alguma coisa, né? E eu entendo que eu puxei essa linha pro lado político. E eu acabei gostando, não da politicagem, né, que existe, das traições, das coisas que a política tá aí, que a gente vê no dia a dia, vindo lá de cima para baixo. E eu passei a gostar da política, não da politicagem. Vendo pelo lado do meu pai, via meu pai muito sofrer, trabalhador, trabalhava no lado social, mas o público em si não reconhece, né? É porque, hoje fato, a política tá diferente, né? Isso. De fato, a política feita de maneira séria, ela contribui, e contribui muito. Então, quem sabe usar a política como uma ferramenta da maneira correta, só tende a contribuir. Estamos vivendo os momentos, né, já há alguns anos, em que a coisa está distorcida. Mas eu ainda acredito que a população tende a evoluir e começar a melhorar, né, essa questão. E por isso a minha pergunta, se você é um formador de opinião político, sim. Cara, você já influencia um grupo que vai influenciar outro grupo e isso vai crescendo. Sim, então se tornam mais pessoas informadas de como as coisas funcionam. Acho que o podcast Maracas tende muito a contribuir com isso. Porque o Dijandro veio aqui e falou de muita coisa da parte técnica, assim que você pode ser feito, não pode ser feito, a melhor maneira para você se alcançar um resultado. Sim. Aí você vem agora, reforça um pouco mais, falando dessa consciência política. Então, se a gente continuar nessa linha, quem estiver acompanhando, começa a parar e refletir um pouco mais. Espera aí, eu posso, nesse momento do voto aqui, eu posso contribuir um pouquinho mais. Então, a gente vive um cenário que formadores de opinião como você, sim. Pode mudar aí muito, mano, a visão das pessoas. É como eu digo, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu sou um formador de opinião até pelo que eu construí, né, na parte social, de pessoas que realmente seguem a gente ali no Instagram, nas redes sociais, de tudo que eu aprendi, de tudo que as pessoas me procuram para alguma situação relacionada à política, né? Então eu acredito muito, Ed, que eu sou um formador de opinião, né? Pela primeira vez fui candidato a vereador, tirei 1.682 votos. Eu acredito que essa votação foi através de um trabalho que eu fiz durante esses 4 anos para trás. Eu caminhei muito, andei de manhã, de tarde, de noite e fui pedir a oportunidade, porque o meu lema era oportunidade. Eu acho que na vida da gente a gente precisa de oportunidades, né? Como qualquer outra pessoa que esteja em qualquer outro ramo. Precisa de uma oportunidade em qualquer tipo de situação. Então, eu sempre tive dificuldades, né? Relacionado àquele momento que eu estava, né? Na Secretaria de Esporte. Sempre tive dificuldade em várias situações. Ixi, eu gosto de conversar demais e tem muita coisa pra gente falar. Não, bacana. Você é mais um aí que a galera vai pedir um segundo aí, que o Wesley vê a mesma coisa, o Dijandro, tenho recebido pessoas aqui, e até assim, né, por ser um cara novo aqui no Maracanaú, quando eu começo a conversar assim, eu quero saber muita coisa. Então, assim, os próximos que possa ser ao vivo, para as pessoas ainda colocar no chat as perguntas que tem. É bacana. Porque dentro das minhas aqui vai muita coisa. Eu tenho muito a conhecer de Maracanaú através de vocês. E de vocês que se tornaram amigos, pessoas que a gente admira aí, né? E convive, mas que a gente quer saber um pouco mais da história. Só falar um comentário aqui. O Wesley esteve aqui. O Wesley é um parceiro nosso, né? A gente estudou junto, Educação Física, 4 anos. E a gente sempre teve uma boa relação. Eu fico feliz porque hoje ele está no Maracanã, tendo uma oportunidade, foi jogador, rodou muito, né? E é um cara que merece todo o carinho, merece todo as oportunidades, né, que estão dando. A gente criou uma assessoria de treinamento funcional. Era bem uns 10 professores que estavam ali se formando, mas ali na rotatória do IFCE a gente começou um trabalho ali que eu acho que foi a primeira assessoria de treinamento funcional em Maracanã, foi a nossa. Aí depois começou a aparecer os concorrentes, né, ali pertinho, e aí viralizou nos bairros, as pessoas criando suas assessorias para dar treinamento funcional. O cara pegava uns coninhos, pratinho, uma escadazinha, um jump, um caixote e tal. E quando a gente olhou, tinha um monte de assessoria, e isso é bom, né, porque eu acho que o concorrente faz com que você se fortaleça
para dar uma melhor qualidade pro cliente, Com né? certeza. Então, Não é você algo citou negativo, não. Você citou o Wesley. O Wesley é um cara que merece todo o respeito. Mandar um abraço para ele aí. E a gente tem uma boa relação. Graças a Deus que hoje ele tá no Maracanã, ali junto com o Maurício, o Paulinho. E é uma equipe que eu torço muito, sabe, Ed? Até porque o Maracanã, o podcast Maracas, ele vai ser um sucesso. O Maracanã é uma equipe da cidade. Então, eu acredito muito que a partir do momento que os resultados vão vir, vai crescendo, né, o número de adeptos, de pessoas que vão passar a torcer e a gostar pelo Maracanã. Porque nós somos uma cidade que a gente merece um estádio de qualidade para você, no final de semana, ir lá assistir. A gente merece um clube que esteja lá em cima, no topo, para ninguém estar zoando, né? Que quando tá lá embaixo todo mundo fica zoando. Eu falo isso porque eu participei do Maracanã, eu tive ali ajudando, colaborando como secretário. A gente botou as categorias de base, que eu entendo que a base é o futuro do clube. Tem que começar lá de baixo. E eu acredito que os meninos aí que estão aí, o Wesley, o Maurício, o próprio Beto, o pai do Everton, sabe que da importância das categorias de base. E eu acredito muito, assim, que eles estão tendo essa oportunidade. O próprio René, que é o neto do Roberto Pessoa, é um cara que gosta do clube, é empolgado, né? Tá envolvido e é uma coisa futuro, né? Hoje ele tem seus 14, 15 anos, com 18 anos, tá de maior, vai criando responsabilidade e pode ajudar muito, juntamente com o Roberto, que criou esse clube, que gosta, que é uma paixão para ele, tá entendendo? Cara, escolhemos Maracanaú por acreditar no potencial, né, desse município. E no pouco que a gente tem se envolvido, a gente tem visto, realmente, o time Maracanã tem tudo para se tornar uma potência, estão investindo muitas pessoas sérias ali dentro, que assim está fazendo com que o trabalho aconteça, teve o acesso agora, então o desafio é maior, eles estão correndo atrás, buscando mais recursos. Outro desafio, que é outro acesso. Já começou outro desafio, então, e a gente vê que eles estão pensando no clube de uma maneira tão grande, que nos projetos que a gente está podendo participar, eles falam do handball, eles falam de outras modalidades, que vai se tornar um clube mesmo. Não vai ser algo só voltado pro clube do futebol. Que já diz, mas, Maracanã claro, Esporte Clube, né? Claro, o futebol, ele é o mais popular. Com certeza. Ele é o que vai trazer mais bolsa, mais recursos, mais torcida, mais gente apaixonada. Mas quando você vê nos bairros outros movimentos crescendo, igual o handball aqui é gigante. Pode nem falar que o handball daqui é pequeno, não, o handball daqui também é gigante. Mas você vê que está fortalecendo e que todos esses esportes juntos, vai sair muita coisa boa daqui do Maracanã. Com certeza. Como nós temos, né, um atleta aí que está indo, que você até marcou ele lá no... o Marcos Wesley. Eu sempre apostei nele nas minhas postagens há 3 anos, 4 anos, 5 anos atrás. Eu dizia, anota esse nome aí. Dia 6 agora ele luta. Ele luta e ele tá buscando uma vaga na Olimpíada. Então eu dizia, anota esse nome aí nas Olimpíadas. Então quando eu tive... Não sei nem se tem tempo aí. Eu fico lembrando das coisas. Eu tive na secretaria, tanta gente me procurou, gente do beisebol, que ninguém sabia que tinha. Em Maracanã tem 2 times de beisebol. Em Maracanã tem 2 times de beisebol. A galera do beisebol, quero conhecer vocês, hein? E aí pouca gente sabe que existe em Maracanã isso. Então, o que é o wrestling? Que é a luta livre. Que o Marcos Wesley luta, né, a luta greco-romana. Então, pouca gente às vezes não se informa, e você ter saber, dentro né? do seu município um cara com a capacidade de representar isso a nível mundial nas Olimpíadas. E aí, quando eu estava no Maracanã, eu me assustava assim na secretaria, que o tanto de gente me procurava e eu fazia questão de buscar, ajudar de alguma forma. Hoje a gente tem um time de futebol de amputados, mano. É o único time no estado do Ceará. Então tu precisa conhecer a ADSU, a Associação Deficiência Superando Limites, que o presidente é o Felipe Catunda. Tem mais de 11 modalidades, futebol de cego, a instituição. E eles têm atleta de todo o estado do Ceará. O time de futebol de amputados, se tu vê eles jogando, já sempre passou no Globo Esporte e tal. Os caras, às vezes, vem um cara lá de Horizonte treinar aqui numa Caracuzinha, na Praça da Juventude. Tem muitos caras, tem um cara do Pacajus, mas porque os caras gostam. Então é o único time
de futebol de amputados. Eu trouxe para Maracanã a Copa do Nordeste de futebol de amputados. O Corinthians veio para cá. O melhor jogador de futebol do mundo de amputados esteve no Maracanã. Teve no Maracanãú. Né? Então é muito bacana assim você estar envolvido no esporte, você conhecer. E tu vai conhecer muita gente aí. Sim. Tu é um cara que... Márcio, pra gente benquista. finalizar, eu quero que você fale as suas redes sociais, os canais de comunicação que as pessoas conseguem te encontrar. E de praxe eu já peço para você convidar os seus seguidores a acompanhar a IDS aí também, Sim, o sim. podcast Maracas, fica à vontade. Na verdade, a gente... eu tenho um Instagram, né? Que é Márcio Caetano, Márcio _ Caetano _ P. E a gente faz um movimento muito bacana, porque no Instagram hoje é o boom do momento, né? É a ferramenta mais Ferramenta, já ela tá saindo e vai entrar hoje, de repente, o Twitter. No Twitter a gente tá como Márcio Caetano também, o mesmo endereço. E no Facebook também é Márcio Caetano. Então é muito fácil digitar lá Márcio Caetano. E juntamente com a EDS Comunicação, a gente pode fazer diversas parcerias, as pessoas podem me acompanhar lá. E a gente está à disposição para ajudar, para fazer qualquer tipo de projeto assim que seja voltado para a comunidade, para o povo, né? E aí pode contar comigo, Ed. Eu estou à disposição aí. Não sei o que eu posso ajudar, de repente não tenha nada que eu possa ajudar, mas de repente alguma coisa pode sair aí, né? Jamais. Eu agradeço e assim, pela aula hoje aqui de Maracanaú, a ideia do podcast Maracas está muito voltada a isso aí mesmo, a gente aprender, conhecer mais sobre o município, no qual a gente está recém, né, inaugurado aí com o estúdio. E é isso, cara, te agradeço muito, acho que cabe uma segunda conversa aí para a gente conhecer um pouquinho mais de Maracanaú através dos maracanauenses de origem mesmo, igual você, é muito bom ouvir mesmo. Eu agradeço demais pela oportunidade e a gente tá aqui mesmo para contribuir, para colaborar. E você fica o convite aí para visitar a nossa instituição lá, que a gente está dando uma alavancada aí para crescer as atividades esportiva, cultural, social lá da Novo Oriente, a Caracuzinha, aquela região ali. E a gente fica muito feliz. Desejo sucesso, viu? Valeu. Obrigado, meu irmão. Meu irmão.